Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Confesso que até a tarde eu pensei, não, a pastora falou por falar. Mas o crente tem que andar preparado. Porque quem traz a palavra não sou eu. Eu sou apenas o canal de bênção. Eu sou simplesmente serva. Estou aqui para servir. Porque não há dinheiro no mundo que pague o que Jesus fez por mim. Então, se eu viesse aqui na tribuna e dissesse que Jesus salva, cura e liberta e leva para o céu, eu já estaria pregando, né? Por quê? Porque Deus é lindo. Só de ter permitido o seu filho descer aqui para sofrer, para ser apedrejado, não há palavras de agradecimento. No meio de tanto obreiro, de um pastor, meu Deus, é o Senhor mesmo. Glória a Deus. Mas vamos meditar na palavra do Senhor, uma palavra muito conhecida. Em Lucas 18, eu gosto muito de vez em quando, estar analisando essa parábola, porque ela fala muito com a gente, ela nos dá uma aula de sabedoria na palavra do Senhor. Glória a Deus. Todos se encontrou. Disse assim: disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia numa certa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Mas havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. Soberano Deus, eterno Pai, eis-me aqui diante de Ti, Senhor. Pai, Tu sondas-me, Tu me conheces por dentro, por fora. Tu sabes, meu Pai, de tudo. E eu te peço, Senhor, fala conosco o que devemos aprender de Ti nesta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, o que me mais chama a atenção não é somente a persistência dessa mulher. É porque se a gente for aprofundar mais na leitura, a gente percebe que essa mulher buscava a Deus. Ela temia e ela acreditava. Coisas que hoje está muito difícil. Muitas pessoas dizem que acreditam, mas quando as coisas apertam um pouquinho, eles perdem a esperança. Eles se desanimam. Eles desistem. Como hoje já foi falado aqui na hora da tribulação, você está preparado para persistir, para acreditar que Deus vai mudar a sua história? Ou será que na hora da adversidade você vai dizer: fica aqui, Jesus, que eu vou ali procurar um socorro em outra pessoa? Ou você vai acreditar que o Espírito Santo de Deus vai fazer a diferença? Porque nem tudo na nossa vida é bonança. Nós temos tempos de adversidade enquanto nós estivermos na terra. Mas existe um grande segredo para permanecermos firmes nesses tempos difíceis que nós estamos.
é verdadeiramente ser amigo íntimo de Cristo. É ter Ele como seu confidente pessoal. Eu mesmo tenho, porque quando eu vejo que a coisa está apertando, que eu vejo que eu estou me sufocando, eu não corro para ninguém. Eu vou para um lugar onde fica só eu, o Espírito Santo de Deus, e digo: me ajude. Eu não suporto mais. A Bíblia diz que o frio vai até onde você dá conta, que logo o Senhor te aquece. E quando Ele vê que você não vai mais suportar, mas que você clamou, Ele te ajuda. Ele te ajuda. E o que aconteceu com essa mulher? Eu creio que ela estava em oração, porque ela persistia, ela não desistia. Você vê que ela era uma pobre, e ela enfrentou um juiz. Qualquer um de nós teme chegar perante o juiz, porque ele está lá empalitosado, ele está lá bem arrumado, já estudou bastante. Você não sabe nem como levar a palavra. Mas ela não se importou que ele era juiz, porque o juiz verdadeiro estava com ela, que era Jesus, que ela tinha certeza que ele ia agir. Ela tinha certeza. Então, que nós tenhamos essa consciência, que na hora que nós estiver no fundo do poço, que nós não mais aguentar, é a hora que nós temos que clamar. Mas nós temos que clamar é lá de dentro, da boca não, é do nosso coração. Ah, irmã, como eu faço isso? Esqueça, se desligue da terra, se desligue deste mundo que nada te oferece, mas se liga no trono de Deus. Clama, 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 clama a mim que eu te responderei. É a palavra que diz: nem o justo mendigará a terra. E nós estamos pelejando, nós estamos largando tudo do mundo. O que nós fazíamos, não fazemos mais. Pela misericórdia de Deus, fomos chamados, mas nós temos que fazer tudo para ser escolhidos. Porque não adianta nada nós ser chamados e ficarmos aqui no grande dia. Nós temos que fazer tudo para ser escolhido. E para ser escolhido nós temos que ser transformados de dentro para fora. Porque o Senhor nos conhece por dentro. Muitos pregam bonito, falam bonito, andam bonito, mas estão podres. O seu reinado já está aqui. Já estão andando de carro bom aqui, já estão dormindo em cama boa aqui, já estão se desfrutando aqui. Mas nós ainda estamos querendo uma cidade celestial. Nós estamos querendo morar numa rua de ouro e cristal, aonde lá não haverá dor, não haverá tristeza. E aí eu fico sempre meditando nessa viúva, digo: meu Deus, mas que mulher persistente. Fosse outra, diziam hoje mesmo, um tempo atrás, eu vi um irmão, eu não vou citar nome. Eu vi minha tia morrer e não preguei para ela. Falei: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei sem jeito, é minha tia, eu não preguei e ela morreu, sem salvação. Eu falei: eu sinto muito, mas o senhor vai pagar. Ele: mas o senhor vai pagar. O senhor tem boca, o senhor tem língua, o senhor tem voz. Por que o senhor não falou de Jesus para ela? O senhor se acovardou. E a Bíblia diz que aquele que se envergonha da palavra, o Senhor também se envergonha dele. E ele ficou assim. Depois eu cheguei em casa e falei: meu Deus, parece que eu fui meia dura. Mas já foi, né? Mas a palavra tem que ser dita. Não importa quem seja a pessoa. E hoje em dia nós estamos vivendo isso, como o pastor falou aqui. O povo está peneirando a palavra para não falar a verdade,
estão no reteté, estão enchendo a casa, mas cadê a salvação? Eu lembro do meu ex-pastor que dizia assim: eu quero ir para o céu com 2 crentes. Não quero quantidade, eu quero qualidade. Ele dizia desse jeito. Porque ele disse: porque eu sou um pastor para me corrigir. Porque o amanhã eu vou pagar. E ele ficou com nós 10 anos. E realmente, ele puxava na nossa orelha assim, tinha dia que, sabe? Chegava em casa até murcha, mas aprendia. Ele não tinha isso. Então essa palavra hoje, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está passando. Eu não sei nem o que eu vou precisar o amanhã, nem daqui a 10 minutos. Mas eu só te digo uma coisa: você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com o Espírito Santo. Irmão, mas eu oro, irmão, eu busco. Tá bom. Ora mais, busca mais. Às vezes está faltando você se deleitar. Às vezes eu tiro um tempo para conversar com a missionária. Eu tiro tempo, eu conto tudo para ela. Às vezes eu não esqueço um ar. E às vezes para Jesus eu esqueço o principal, que é adorar em tempos difíceis. Eu vou contar um testemunho. Quando minha filha aconteceu de se separar e vir para cá, ficou a casa dela para vender. Fiz um negócio hoje. Amanhã, eu falei para as meninas: amanhã nós vamos fazer um louvor de ação de graça aqui em casa. Quando foi no outro dia, o homem despachou o negócio. Eu podia ter feito o quê? Encerrado o louvor. Não vou agradecer, eu não recebi nada. Falei, aí eu entrei dentro do meu quarto. Naquele tempo o joelho bom, graças a Deus, que ainda vai voltar. E ajoelhei e falei: Senhor, a bênção eu não perdi. Se Satanás se levantou, ele é que vai ficar envergonhado. Porque eu vou dar testemunho, porque o negócio está feito. Se não for com ele, é com outro, mas está feito. E fizemos, e foi um louvor, e muita coisa, e foi bom, maravilhoso, eu adorei. No outro dia, e esse era negócio parcelado, no outro dia vendia dinheiro. Só 40 dias já no cheque. Como Deus fez, o diabo queria tirar a minha bênção, mas eu não aceitei. Porque o Deus que nós servimos, Ele não é homem para mentir. E o que Ele te dá, ninguém toma. Ninguém toma. E aí eu fiquei muito maravilhada, porque Deus é lindo. Então o segredo dessa parábola é oração, é persistência, é acreditar. É acreditar que Deus pode fazer o que o homem não faz. Portas que estão fechadas. Às vezes eu olho e digo: meu Deus, eu não dou conta de abrir essa porta. Mas quando o Senhor entra na causa, Ele disse: eu abro a porta. Eu não era, irmãos, para estar aqui, mas por covardia. Quando foi um dia, o irmão virou para mim e disse assim: ei, Deus manda te dizer, ou tu te conserta, ou tu não vai mais voltar do hospital, porque chega. Tu é muito covarde, assim Deus está falando para tu. Eu olhei para o homem, fiquei assim, falei: nossa, mas tão pesado, né? Foi muito pesado, eu achei, né? Eu fui para casa, cheguei em casa. Aí eu fui analisar a minha vida, como eu estava na presença do Senhor. Eu estava parecendo uma ovelhinha, bonitinha, mas por dentro eu estava um lobinho. Você acredita? Eu não vou mentir para que é verdade. O Senhor conhece.
Você chegava e me olhava e dizia: nossa, mas essa irmã é crente. Essa irmã é crente, crentíssima. Nadinha. Um lobinho. Um lobinho. Pronto, pá. Mas o Senhor conhece. Ele disse: então agora eu vou te botar dentro do SAMU todo santo dia. Até para se consertar. E vinha nessas estradas, faltava, não morria porque não era o dia, porque as estradas já estavam acabadas de matar. E aí quando o Senhor usou ele, foi nesse termo mesmo assim de... E eu cheguei em casa, joelhei, analisei a minha vida. Eu digo: verdadeiramente, eu não vou ter o céu, não vou ter a terra, mas garantido está o inferno. Eu analisei. Não estava desfrutando de nada no mundo. Não estava desfrutando para quando Jesus viesse eu ia com ele. Mas o inferno estava garantido. Porque o lobinho estava aqui dentro. Então nós temos que tentar ser ovelhas. Não pelo, mas temos que ser verdadeiramente ovelhas. Para quando o Senhor vier chamar, nós irmos. Não é fácil, porque nós temos carne, mas hoje foi falado aqui, né? A concupiscência da carne, mas a gente pode se livrar. Porque se você verdadeiramente se dispõe na presença do Senhor, verdadeiramente nós somos transformados. Hoje também estive numa casa de uma irmã, tadinha, que mora sozinha, ficou viúva. E ela me chamou ali, eu senti que ela estava muito carente, e eu me dou com pessoas de idade. E entrei um pouquinho na casa dela, e ela me falando sobre o marido, que faleceu muito rápido, ela não esperava. Falei: irmã, graças a Deus partiu com Cristo. Ela disse: irmã, e quando não está preparado, Deus prepara para levar. Eu digo: é verdade. Aí ela contou que uns 5 dias antes do marido falecer, chamou ela para fazer uma campanha às 5 da madrugada. Fechando a campanha, o Senhor colheu. Tanto que Deus é lindo. Ele cuida da gente, é do mínimo nos detalhes. Mas para isso também, a palavra diz: se esforça-te, tenha bom ânimo, né? Não é fácil. Para mim, para falar a verdade, não é fácil vir aqui, porque eu, no meio de pastores, meu marido presbítero, sei que lê Bíblia, sei que estuda, os outros, aí eu fico lá, meu Deus, dizendo: pastor Daniel, não, eu me sinto perdida, mas no mesmo tempo eu me alegro, porque o Senhor está me dando a oportunidade de dizer que para tudo há tempo, e se a gente persistir, insistir, nós vamos ter tanto o melhor da terra como o melhor de Deus. Porque quando Ele vier buscar a sua igreja, nós vamos. Mas para isso nós temos que deixar o eu. Foi o difícil, mas eu consegui deixar, graças a Deus. Então eu agradeço a rica oportunidade, a confiança, né, de todos vocês, o pastor. E que o Senhor me permita outras vezes. Em nome de Jesus eu agradeço a rica oportunidade. Aleluia.